Boa noite. Boa noite para todo mundo chegando aí. Boa noite. Ei, Marta. Boa noite todo mundo. Deixa eu colocar a Marta aqui. Marta, solicita aí para entrar aqui. É a Marta entrando aqui. Boa noite, boa noite. Ei, gente. Vou tentar colocar a Marta aqui de novo. Vamos ver se eu consigo. Deu certo. Deu. Deu certo. Ai, que bom. Deixa eu Boa arrumar. noite, gente. Vamos arrumando aqui, vamos centrando aqui, né, Marta? Tô mesmo centrada. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. O pessoal está entrando aqui, algumas pessoas eu conheço, outras não. Todos bem-vindos à nossa live de hoje. Tereza já entrou também. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema muito gostoso, né, Marta? Gosto Um muito, tema viu, Dani? é Eu sou apaixonada pelo tema e pela prática. um tema muito bacana, né, que é sobre a comunicação não violenta. Vou me apresentar um pouquinho, que eu acho que tem algumas pessoas que não me conhecem. Meu nome é Daniela, eu faço parte da equipe do Abrangente e nós estamos proporcionando algumas lives, trazendo pessoas que nós gostamos muito, com temas muito bacanas. E dessa vez a Marta está aqui com a gente, né, Marta? É um prazer, Dani. Um prazer estar aqui com vocês. E aí eu vou deixar a Marta, né, se apresentar, apresenta para todo mundo aí, fala um pouquinho de você. Bem, gente, boa noite. É uma alegria estar aqui. Muito, muito grata pelo convite da Abrangente. Espero que nosso papo seja legal, né? Nosso bate-papo, esse dedinho de prosa. Eu sou a Marta, conhecida como Marta de Bela, que é o meu sobrenome que eu acho que chama mais, né? Eu trabalho com comunicação não violenta, sou facilitadora, eu sou assistente social de formação, trabalho com serviço social também e trabalho com mediação. E foi através da mediação de conflitos no Tribunal de Justiça, onde eu trabalhei durante 24 anos, que eu conheci a comunicação não violenta. Mas eu comecei, de fato, a trabalhar
não como técnica, mas como uma prática, como algo que incorporado na minha vida, foi há uns 4 anos, 3 anos somente. Mas eu já usava comunicação não violenta como a mediação, mas agora muito mais. E né, eu quero colocar para todo mundo também que eu conheci a Marta foi em um workshop Foi. delicioso, né? Foi um momento muito importante, de muito aprendizado e que faz a gente enxergar de uma forma diferente como que são as relações, como que é o fato do que eu posso dizer, como ouvir, né? Diz uma relação como um todo, né, Marta? Exatamente. E nós conversamos até um pouquinho, né, sobre a questão da comunicação não violenta, e eu até comentei com a Marta que para muitas pessoas o comunicar de forma não violenta é assim, é não falar palavrão, sou educado, então minha comunicação já é uma comunicação não violenta, e ultrapassa tanto isso, né, Marta? Vai tão além disso. Ô, Dani, ou quando alguma coisa acontece comigo, alguém fala comigo de uma forma que eu fico muito desconfortável e eu simplesmente não respondo. Então, eu estou entendendo muitas vezes que essa forma de não responder, de me omitir, é uma forma não violenta e seria a comunicação não violenta. E não é isso. Uhum, A comunicação não violenta, ela está ligada a exatamente o contrário. Aí eu aprender a me expressar de uma forma verdadeira. Então, para a gente conseguir conversar sobre comunicação não violenta, acho importante a gente tirar algumas ideias muito comuns do que é violência na comunicação. Não seria xingar, não seria agredir com palavras somente, ou violência também para Marshall Rosenberg, né, que é o que sistematizou a comunicação não violenta, que ela não é uma técnica, embora na capa do livro esteja escrito técnicas, ela não é uma técnica, isso foi um problema de tradução, ela é uma pesquisa, ela é uma prática. Então, a violência que ele traz aqui não é essa violência que a gente conhece, que é de bater, de matar, de uhum, agredir. Quando ele fala na comunicação, ele está falando de um tipo de violência que é sutil, que é uma violência que eu não tenho consciência, que eu não uhum, sei que estou praticando. Então, quando ele escreve na capa do livro, né, como ele intitula o livro de não violência, e com um if, ele está dizendo que não é o oposto de violência, mas é algo que tem a ver com a amorosidade, com a empatia, com a compaixão. Então, a comunicação não violenta, ela está ligada à ideia de comunicação, de conexão. Para eu uhum, poder ter essa comunicação diferenciada, antes de tudo, eu preciso me abrir a estar conectado com o outro. E o Marshall, ele vem trazendo no livro dele as formas com as quais eu vou me conectando com esse outro, de modo que eu consiga ter com ele uma escuta que eu possa compreender, que eu possa entender e não necessariamente concordar. uhum. Essa é a maior proposta dele, né? Você gostaria? E, não, e essa questão da comunicação, que muitas vezes a gente pensa que é só o fato eu falar, eu Uhum, comunicar. E que uhum, tem muito, muito da escuta também, são os dois lados, né, Marta? sim, Não sou apenas eu, nem apenas o outro. sim. Às vezes eu entendo, e eu gosto muito de utilizar, quando eu vou falar da comunicação não violenta, eu gosto muito de utilizar a primeira pessoa. Porque uma das formas de entendimento do Marshall é eu me apropriar e assumir aquilo que eu estou dizendo.
Quando eu digo a gente, ou nós, ou vocês, eu estou tirando de mim uma parte dessa responsabilidade, trazendo os outros como também parte desse entendimento. E às vezes também passa a ser violento, porque às vezes eu não penso dessa forma com que o outro está discursando, e isso me impacta. A comunicação não violenta, quando ele diz que eu preciso me observar, ele diz, eu preciso me observar, mas eu também preciso observar o outro. Então, a relação que precisa ser observada. E ela começa por mim. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas olha, inclusive a gente até conversou um pouco sobre isso, né, Dani? Olha, mas o que você está dizendo é tão legal, né? No curso, é um curso mais de prática, porque se eu estou falando de uma forma de comunicação, não adianta eu passar só a teoria está no livro, mas a gente vai, né, exercitando, o grupo vai exercitando para trazer essa prática. Então, às vezes eu consigo reconhecer muito rápido o meu sentimento. Nossa, eu estou triste. O sentimento mais rápido que eu consigo compreender, inclusive tem um capítulo específico sobre isso, é a raiva. Eu consigo me conectar rápido com ela. Mas e o outro? Ele está com raiva também? E o outro? O que ele está precisando também? Então, quando o Marshall diz conexão, ele está dizendo, eu olho para a relação sem julgamento, que ele chama de observação, percebo aquilo que eu sinto e eu consigo expressar, olha, eu estou muito chateada com isso, com essa situação, mas eu já engato no porquê você fez isso, porque você fez aquilo, como se o outro fosse necessariamente o responsável pelo meu desconforto. O que é desconfortável é como essa relação está se estabelecendo. Então, o Marshall diz assim, não são os sentimentos nem as necessidades de cada um que geram o conflito. O que gera o conflito são as estratégias que nós utilizamos. Newton Bonder, né, que é um rabino, ele tem um livro que eu gosto muito, que não fala do Marshall como o Marshall não fala do Newton. Mesmo porque eles não são temporais, né? Cada um tem o seu momento. O Newton é mais recente, ele escreveu um livro super famoso, que é A Alma Imoral, mas eu estudei um outro livro dele, que é a Solução Judaica dos Problemas. Eu até estava relembrando o nome do livro agora. E ele diz lá no comecinho do livro que o que faz gerar os conflitos são exatamente eu não saber o que eu quero. Então, quando o Marshall diz assim, se observe, ele está pedindo para que você olhe não só o que você está sentindo, isso é uma elaboração super importante, mas o que você está necessitando. E às vezes eu digo assim, eu estou necessitando de que você, agora na época de pandemia, né, de que você lave a louça. É isso que eu estou necessitando. Lavar a louça não é uma necessidade, é uma estratégia, é uma ação. A necessidade que está por trás dessa ação é de descanso, de apoio, de cooperação. E aí Marshall diz, os sentimentos são iguais para todo mundo. As necessidades são iguais para todo mundo. O que diferencia para que a gente possa ter uma comunicação compassiva é exatamente descobrir as estratégias que cada um está buscando para alcançar essas necessidades. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para conseguir caminhar numa comunicação empática é escutar o outro. Quando eu escuto o outro, eu consigo saber o que eu estou sentindo, mas eu também consigo me conectar com o que o outro está sentindo. Eu consigo, então, perceber o que eu estou necessitando, que não é uma ação muito fácil. Eu preciso parar e me entrar dentro de mim e falar, mas o que exatamente eu quero? E também tentar entender o que o outro quer. Quando isso fica claro para mim, e não necessariamente para o outro, mas eu vou tentar tatear nessa necessidade dele, eu começo a propor estratégias que cada um pensa de uma forma, né? Então, para mim,
lavar a louça é uma ajuda e é necessário, porque é uma questão de higiene, é uma necessidade também, mas para o outro não. Para o outro, se tem alguém lavando a louça, a necessidade dele é de descanso, é de tranquilidade, ele não vai lavar. Então, se eu preciso de ajuda, eu sei que ele está tranquilo, mas eu posso dizer, eu estou precisando de cooperação. Então, quando o Marshall fala desse trilhar, ele diz assim, existem dois elementos necessários, que eu acho que é aí que eu chego aonde que você trouxe o questionamento, Dani, que é eu me expressar verdadeiramente sobre o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando, para poder construir uma estratégia com o outro e diluir o conflito, e também me expressar sobre o que eu entendo que é possível de ser feito. E, por outro lado, escutar o que essa pessoa tem a dizer e tentar entender o que ela está sentindo e o que ela está necessitando e perguntar para ela quais as ações que ela entende serem possíveis ou ser possíveis para poder ter um acordo. Quando o Marshall fala que o último passo da comunicação não violenta é o pedido, ele está dizendo é um acordo. Então, nós confundimos muito sentimentos, né? Nós achamos, às vezes, que sentimentos são, não são sentimentos, são julgamentos. Então, eu digo assim, eu estou me sentindo traída. Traição não é sentimento. Eu posso estar triste, eu posso estar desconfortável, eu posso estar prejudicada. Traição é um julgamento, eu estou dizendo que o outro está me traindo. E aí isso é muito comum, né? Para poder exercitar a comunicação não violenta, eu preciso compreender o que são sentimentos de não sentimentos. Eu confundo também necessidades de estratégia. Então, eu estou necessitando de ir ao cinema. Necessidade de ir ao cinema é uma ação de ir ao cinema, mas a minha necessidade é diversão. Nem todo mundo precisa ir ao cinema para se divertir, mas todo mundo precisa de diversão. Então, as necessidades, segundo Marshall Rosenberg, são universais e compartilhadas. Elas são gerais, mas as ações para atender essas necessidades são específicas. Então, muitos de nós, né, confundem necessidade com estratégia. E, por último, ele fala que nós também confundimos pedidos com exigências. Então, eu digo, mas eu já pedi isso para ele, eu já pedi para ele não deixar a toalha em cima da cama. Eu já falei com ele, não deixa a toalha em cima da cama. Isso não é um pedido, isso é uma exigência. Todo pedido é uma pergunta. Todo pedido é um convite a uma forma diferente de agir. E quando, né, Marta, você tá colocando, acho que para o pessoal entender um pouquinho, né, os 4 pilares, né, da comunicação que você foi colocando, né, que é a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. E que muitas vezes a gente se confunde nisso, né, Marta? Igual você foi falando, o que eu sinto, o que é necessidade e como que isso vai caminhando, né? Na conversa que nós tivemos, eu falei com a Marta que o pedido agarra muito, né, Marta? Assim, porque a gente agarra no óbvio, né? É óbvio que que o como que eu vou outro pedir? É está óbvio. vendo, né? Que o Tá outro está claro vendo ali. que eu cheguei do supermercado e tô cansada porque eu que fui e ele não vai descer para me ajudar a carregar as sacolas. É óbvio que eu preciso de ajuda. Não. A ajuda é difícil de ser pedida. Nós vivemos, às vezes, num sistema, né, cultural, onde pedir ajuda não é confortável. E não é verdade. Pedir ajuda é uma forma de expressão autêntica. Olha, eu estou precisando que você me ajude a buscar as compras no carro. É possível para você nesse momento? Ou eu posso deixar as coisas que não são de geladeira e você pode buscar daqui a pouco? Olha, eu não posso pegar agora, mas se você me falar, daqui a meia hora eu posso ir lá buscar, é só você subir. Eu vou e faço um entendimento com o outro. Ao invés de subir com a cara amarrada, né, com as compras e achar que o outro deveria entender. O óbvio precisa, sim, ser dito.
E muitas vezes eu tenho gatilhos recorrentes, então pode ser que um dia eu chegue do supermercado e não queira ajuda de ninguém, e esteja bem, esteja confortável. Mas eu, Marta, por exemplo, eu perco o meu humor quando o meu sapato me incomoda. Não precisa ser uma bolha, pode ser um sapato que me deixa desconfortável, não tem uma boa curva. E aí, se eu for no supermercado com esse sapato, eu já chego muito estressada. Esse é um gatilho para piorar ainda. Ao invés de pedir ajuda, eu já vou falar agressivamente. Essa é uma forma agressiva de julgamento, mas o Marshall ele traz no livro algumas formas que nós utilizamos com muita recorrência e não sabemos que são formas agressivas. Uma delas é o conselho. Nós achamos que podemos ou precisamos dizer ao outro como ele vai solucionar aquele problema dele. Então, eu encontro com uma amiga e ela me diz assim que está muito chateada porque a filha tá usando muito o celular. Aí, ao invés de eu escutar a demanda dela e tentar compreender e acolher essa demanda, eu já falo assim, sabe o que você faz? Quando ela estiver usando celular, você fala com ela que você vai tirar assim, assim, e aí eu vou resolvendo o problema do outro. Quando o outro traz um problema dessa natureza, significa que há uma complexidade, um desafio tamanho para essa pessoa, que é muito mais do que a minha solução simplista. Então, o conselho, não estou dizendo aqui que conselho vai ser sempre ruim. O conselho, ele pode ser dado, ele deve ser dado, mas se solicitado. O que você acha que eu devo fazer numa situação dessa? Então, a princípio, o importante é que eu acolha e escute. Escute até a pessoa falar tudo. Às vezes é só um abraço que a pessoa precisa. É só um abraço. É só uma escuta para que ela mesma possa se escutar. Uma outra forma que o Marshall fala que a comunicação é violenta e sutilmente violenta é quando eu começo a contar alguma coisa para outra pessoa e ela já começa a me interromper dizendo que ela tem uma história que é parecida ou que... Então, é competição de dor, sabe? Eu estou contando o meu caso, mas aí o caso dela tem sempre um grau maior. E aí ela já interrompe. Esse tipo de comunicação, ele diz que é violenta porque interrompe o fluxo da conexão. Assim que eu começo a falar e que o outro começa a me interromper, eu paro de falar. Ou então eu fico insistindo, mas aí a conexão já está rompida. Uma outra forma que ele traz para nós é quando eu estou lá conversando com a pessoa e a pessoa está mexendo no computador, ou ela está mexendo num livro, né? Ou ela está mexendo no celular, enfim. Ou ela está lixando a unha e não está nem me escutando, que a gente chama de atenção dividida, que é quando eu não estou ali presente. Isso quebra a conexão. O outro não está me escutando, para que eu vou falar? Né? Então, são formas de comunicação usuais que eu utilizo, né? Muitas vezes a pessoa entra no meu ambiente de trabalho, eu estou lá digitando, aí eu falo, não, pode falar que eu estou escutando. Com filho, isso é muito comum. Pode falar, meu filho, eu estou te escutando, mas eu não estou escutando. Não tem a conexão, né, Marta? Não tem a conexão. Nós não permitimos nem conectar, nem sermos conectados também. Exatamente. Uma outra forma que o Marshall traz no livro é quando eu tô lá, né, tentando contar uma dor minha para alguém e essa pessoa começa a me interromper com perguntas curiosas que não estão linkadas com o assunto. Já viu quando a gente começa a conversar uma coisa, eu começo a falar uma coisa e a pessoa vem e começa a fazer outra pergunta e você para e pensa assim: uai, gente, mas o que é mesmo que eu estava falando? E eu me perco na minha fala, quer dizer, aquela minha dor, ela fica perdida e também rompe a conexão. Todas as comunicações onde rompe a conexão, onde não há uma fluidez, onde o outro não me escuta ou eu não escuto o outro, não é uma comunicação não violenta, segundo Marshall Rosenberg, porque não faz essa ligação empática. Porque, Dani, nós temos ideia de empatia, né? É muito comum a ideia de empatia, de que não faça com o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Essa regra de ouro não serve para empatia, porque na empatia não faça com o outro o que o outro não quer que faça com ele.
É outra forma de se conectar, Uhum. né? E aí é aquela coisa, né, que é muito importante, né, Marta, assim, quando nós estamos praticando, né, a comunicação não violenta, é um olhar para o outro, mas é um olhar para nós também ao mesmo tempo. Sim, sim. Só de um lado, só de outro não vai conectar, não vai funcionar. E é importante tanto eu estar em conexão comigo, né? A questão da empatia entra muito nisso também, né? Na questão Sim. assim do diferente, né, Marta? Assim, o fato de eu sentir assim não quer dizer que o outro está sentindo da mesma forma. Sim. O fato de eu precisar disso não quer dizer que o outro precise também. Mesmo. Porque as nossas necessidades, embora sejam universais e compartilhadas, para a mesma situação, as necessidades podem ser diferentes. O outro pode Uhum, estar de boa e eu posso estar precisando de ajuda. O outro pode estar precisando de diversão e eu estou precisando de descanso, né? Na mesma relação. Então, o Marshall diz que para uma construção de uma comunicação não violenta é necessário três instâncias, são necessárias três instâncias. A intrapessoal, então eu consigo me enxergar e ver como eu me sinto, né? Eu conseguir ver o outro, né? A interpessoal e a sistêmica, onde num ambiente de trabalho, um climão, eu consiga perceber como que tá os sentimentos e as necessidades, né? Nós estamos vivendo uma uhum. pandemia, às vezes tem muito desligamento, né, no setor, alguma coisa está acontecendo, houve uma discussão, ou alguém adoeceu, ou alguém perdeu alguém. Tem um clima sistêmico ali naquele sistema, né? Tem um clima, um sentimento que está acometendo a todos nós. Então, eu preciso estar sintonizado e conectado. Recentemente, eu recebi um vídeo da Joy Joy, acho que é Joy Joy, que é uma vlogueira, né? E foi o Júlio Machado, que é um palestrante, um querido, gosto muito dele. O Júlio mandou isso num grupo, né? E aí eu achei muito bacana, que eu acho que tem muita ligação com a comunicação não violenta. Ela diz nessa live dela, né? Não sei se é uma Hum. live, não... bem, enfim, nesse vídeo, né, do vlog dela, assim, que a tia dela diz assim: bateu, doeu, pega que é teu. Então, muitas vezes eu recebo alguma coisa, alguém fala alguma coisa, e eu falo geralzão numa mesa de bar, por exemplo, e aquilo me toca profundamente, as outras pessoas estão de boa, aquilo é meu. Então, o macho está dizendo assim: quando você sentir alguma coisa, e que isso envolve sentimentos mesmo, né, que os sentimentos são iguais, mas percebe também as suas sensações físicas, como aquilo te rebate e as suas emoções. E com isso, esse conhecimento seu é possível de você conseguir conversar com as pessoas de uma outra forma, porque você já está conectado com você. Então, eu me conecto comigo, eu consigo, então, perceber como que eu posso enxergar aquela relação. Muitas vezes eu não saio só de mim. Eu sinto que eu estou triste porque você fez isso ou você fez aquilo e não consigo evoluir para enxergar o outro. Quanto mais eu consigo perceber o outro, naquilo que ele precisa, que ele necessita, mais eu estou humanizando a relação. Quanto menos eu percebo o outro e acho que ele é rude, que ele faz isso sempre comigo, como é que ele pode ser tão assim, eu vou distanciando dessa humanização. E às vezes eu posso fazer isso com um filho, por exemplo. Posso ser Uhum. rude, brigar com ele, dizer que ele é agressivo, que ele é isso, que ele é aquilo. Olha o que você está fazendo com a mamãe. Mas a comunicação não violenta, ela me convida a parar um minutinho e pensar: que importância essa pessoa tem na minha vida? Que importância que essa relação tem para mim? Eu vou então destruir ou vou cuidar? Eu posso cuidar. Quanto mais eu consigo perceber como é importante essa relação, mais eu consigo cuidar. Porque o que é a comunicação não violenta? É uma forma de comunicar sabendo lidar melhor com os conflitos.
é uma forma de tentar viver mais em paz. Lembrando a todo mundo que está nos ouvindo aqui, que paz, gente, não é ausência de conflito. Paz é saber lidar com ele. Quanto mais eu pratico essa forma de me conectar e ter o melhor controle emocional a partir do momento que eu vou me conhecendo, entendendo melhor o outro, enxergando ele na sua inteireza, mais eu consigo lidar com esse conflito. Com esse, com outro. E conflito, eu tenho conflito no trabalho, eu tenho conflito em casa, eu tenho conflito no supermercado, no estacionamento, eu tenho conflito com irmãos, pais, primos, filhos, enfim, eu tenho conflito em qualquer espaço. Como eu vou lidar com ele é que faz toda a diferença. Então, quando o Marshall diz dos elementos, né, observação, sentimento, necessidade, pedido, ele não está dando para nós um roteiro. É uma receita de bolo, é certo que é isso que Vai acabou, dar tá super certo. resolvido. Vou fazer isso. Ele está dando um caminho para eu conseguir perceber com mais clareza. Mas, na verdade, o que ele propõe é uma bússola. Então, eu tenho ali um norte. Não é um mapa fixo, porque cada conflito é um conflito. E nem sempre, eu utilizando dessa prática, eu vou chegar naquilo que eu gostaria. Muito pelo contrário. Para eu chegar no que eu gostaria, aí talvez eu vou entrar na exigência. Eu vou chegar naquilo que é possível. Isso é o convite do pedido. E a questão da. Já até comentou um pouquinho, né, da comunicação não violenta, é de que muitas vezes nós achamos que a partir do momento em que eu faço o pedido de uma forma, observo, presto atenção no meu sentimento, a minha necessidade, faço o pedido, o outro vai fazer o que eu quero, né, Marta? É verdade. Então, muitas vezes cria-se essa esperança, essa expectativa de que a partir do momento que eu siga esses passos, o outro vai fazer o que eu quero. E na, E não é isso. na verdade, se eu for buscar essa solução dessa forma, que seria uma solução mágica, eu vou me frustrar. O que eu vou conseguir, isso eu sinto. Porque eu gosto da comunicação não violenta, porque ela modificou a minha vida. Eu sou uma pessoa que me apaixonei pela comunicação não violenta, eu sei que ela tem os limites. Eu sei que ela tem os limites. Eu reconheço, existem outros pontos de discussão na comunicação não violenta, mas eu sei que aonde ela é possível, ela é transformadora. Então, vamos falar da frustração, né? Vou trazer um caso aqui e a gente também vai abrir para as perguntas com meia hora, não é isso, Dani? Para que vocês possam perguntar, né? Eu trouxe Mas eu vou trazer aqui um exemplo que acontecia na minha casa. Se minha filha estiver assistindo aqui, ela vai lembrar. A minha filha mais nova me pediu para comprar um cachorro. Ela andava muito triste e tal, e o psiquiatra falou, não, um cachorro vai ajudar, né? Aí eu pensei, puxa, mas cachorro para mim é um monte de problema. Não é uma necessidade minha, muito pelo contrário, não é uma estratégia para poder ter tranquilidade ou, né, ou ter satisfação, não é. Mas foi uma estratégia que nós duas chegamos, né? Então foi um pedido dela, feito um acordo comigo, de ela ter, então, um melhor equilíbrio emocional, que é uma das necessidades relacionadas com o Marshall Rosenberg. E aí eu comprei esse cachorro, mas já com alguns combinados. Então, vamos ver assim, quais serão as funções de cada uma. E eu fiquei com a parte de alimentar o cachorro e levar para o veterinário. E ela ficou com uma parte que eu detesto, que é a limpeza do xixi do cocô do cachorro. Então, o que ela fez? Ela, muito espertamente, né? Ela foi e adestrou o cachorro através do YouTube. E o cachorro, então, é uma cadela, ela ia direto lá na placa. Ok. E isso é da primeira semana, então, como era na placa, ela lavava bem. O tempo foi passando, a faculdade foi apertando e ela foi deixando. E aí, o primeiro dia eu lavei, o segundo, e aí começou a virar um hábito para mim.
E aí, o que que eu fiz? Eu não estava na comunicação não violenta. Falei, que raiva! Para que que eu fui comprar esse cachorro? Pelo amor de Deus, agora sobrou para mim. Eu já tenho tanta coisa para fazer. E a minha cabeça ruminando aquela raiva daquele cachorro e daquela sujeira. Então, eu conversei com ela de uma forma não violenta. Olha, estou percebendo que no nosso acordo você não está conseguindo cumprir, tem algum problema, você consegue colocar isso na sua rotina? Não, mãe, você tem razão e tal. Então foi diferente de chegar assim, pô, pelo amor de Deus, eu comprei esse cachorro e você não dá conta de limpar esse cocô. Pelo amor de Deus, mas não, eu consegui falar de uma forma empática. E ela, de fato, retomou essa habilidade. Mas, essa função. Mas ela foi de novo, caiu no ostracismo e foi deixando, e eu novamente, de uma forma tranquila, perguntando a ela se ela queria mudar as funções em relação ao cachorro. Não, mãe, tá tranquilo, eu vou continuar passeando e limpando. E assim por muito tempo, sem estresse. Bem, como ela não conseguiu cumprir e nós mudamos completamente nossa condição, porque eu trabalho muito, né? Eu trabalho no colégio, eu trabalho muito, e ela agora resolveu fazer um outro curso, que é o dia inteiro, então, assim, ninguém para cuidar desse cachorro. E com essa falta de condição, nós renegociamos e doamos o cachorro. E hoje está com o ex-namorado dela. É frustrante para ela, que gosta da cadela? É frustrante. Mas as tentativas, elas foram várias, de uma forma tranquila. Porque senão, quando eu fosse dar essa proposta de não termos mais o cachorro, eu seria uma pessoa ruim. Olha, mãe, tá vendo? Você não quer cuidar do cachorro. Então, todas as vezes que ela fala do cachorro hoje, ela fala com carinho. Ah, eu tô com saudade. A cachorra chama Frida. Eu tô com saudade da Frida. Mas nunca me acusando, porque foi um acordo e sempre foi levado de uma forma compassiva, de uma forma amorosa, sem necessariamente agressividade. Se eu tivesse conduzido as minhas falas agressivamente, eu seria a mãe ruim que tocou o cachorro de casa. E, na verdade, a gente vai reconstruindo os acordos. O que eu quero dizer com essa história é que, às vezes, a princípio, eu faço um acordo com meu filho e ele não consegue cumprir. Ou eu faço um acordo com meu aluno e ele não consegue cumprir. Ou eu faço um acordo com meu marido ou com uma amiga, né? Tenho amigas que se atrasam muito, que não conseguem cumprir. E ao invés de dizer, poxa, mas você não está conseguindo cumprir, a gente já fez esse acordo, eu digo, na comunicação não violenta, eu pergunto, eu arguo, o que está acontecendo que você não consegue cumprir? Eu escuto as questões, as razões e as necessidades do outro naquele momento que ele não está dando conta de cumprir. E ele vai dizendo. Então, todas as vezes que essa forma de conexão acontece, é muito mais fácil as pessoas conseguirem cumprir os acordos. E isso é muito utilizado na justiça restaurativa, que é uma prática para restaurar relações. Quando existe um terceiro que vai ajudando as pessoas a fazer essas reflexões. Elas não estão com a prática da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela entra tanto na mediação quanto na justiça restaurativa como uma pessoa que compreende a teoria, que compreende a prática e que ajuda esses grupos ou essas duas pessoas na relação de fazer um acordo onde todas as partes têm prejuízos e também têm benefícios. Exigências eu quero ganhar sempre e que o outro se vire. Acordos eu cedo um pouco e o outro cede também. Que é o ganha-ganha. Que é o ganha-ganha. Isso mesmo. Não somente eu ganhando, não somente o outro ganhando, mas que os dois possam ganhar. É, Exatamente. É o Márcia. E você ganha-ganha. estava contando o caso da sua filha. Eu não sei se você está vendo os comentários aí, mas Não. é uma coisa recorrente, né? Assim, É. esse pedido de um animal, de um cachorro, que em casa foi o pedido foi de um gato. É um pedido de um gato, né? E como que isso vai dando sequência. E quando você foi contando, eu fui observando o seguinte:
foram vários momentos de comunicação a respeito da Frida, Foram vários momentos. né? Você não esperou, Não. juntou um monte de coisa para falar. Você foi comunicando e a Sim. comunicação foi acontecendo, né? Acredito que até por isso foi tranquilo e por esse motivo a sua filha fique tranquila com o fato da Frida não estar com vocês mais Sim, hoje, né? tranquila, porque foram as duas que foram cedendo. Eu estou vendo a Letícia, ela está trazendo uma pergunta aqui. E quando só um lado cede? Quando o Marshall diz assim, que nós precisamos nos expressar, é Uhum, justamente para dizer o quanto aquilo está me trazendo sentimentos ruins e o quanto aquilo quanto eu preciso resolver aquilo para alcançar uma necessidade. Na comunicação não violenta, os sentimentos ruins, eles trazem necessidades não atendidas. Então, toda vez que eu não tenho uma necessidade atendida, eu tenho um sentimento ruim e posso ser reativa. Quando a uhum, minha necessidade está atendida, meu sentimento é bom. Eu estou alegre, eu estou ali no cinema, eu estou alegre, estou com a minha necessidade de diversão, beleza. Então, eu não preciso de nada. Para que todos os dois possam entrar no acordo, eu preciso dizer para o outro como que eu estou sentindo e preciso tentar o máximo possível me conectar com o outro e entender o que ele está sentindo também. Porque como em mim existe uma humana que sente e necessita, existe na minha frente um humano que também sente e necessita, seja lá quem for. E muitas vezes nos cursos eu escuto as pessoas dizendo assim, nossa, porque o curso ele acontece, depende do grupo, né? Mas tem cursos que são 4 dias, né? De 4 horas. Então as pessoas têm oportunidade de voltar para casa e dar uma treinadinha naquilo que elas já aprenderam. uhum, Marta, mas é muito difícil lá em casa. Aí eu falo, no serviço foi mais fácil, eu consegui escutar. De fato, às vezes, como eu já conheço muito aquelas pessoas, falam, isso aqui não vai mudar. Tente, tente. Tente se conectar com o que você sente, tente se conectar com o que o outro sente, tente se expressar com a verdade. A comunicação não violenta, ela tem como base a autenticidade. É necessário que eu fale a verdade. O outro fica muito raivoso, muito incomodado quando ele escuta alguma coisa que ele sabe que não é verdadeira. Então, a técnica da comunicação não violenta, ela não alcança conexão porque o outro percebe que não é genuíno. Que eu não estou falando, de fato, como diz a Dani, de de coração. Né? coração. De coração. E quando você falou do de coração, Dani, eu estava lendo, eu lembrei que o primeiro capítulo do livro do Marshall Rosenberg é de coração. Não, não, tem quer ver? O primeiro capítulo do livro é do fundo do coração. É quando É, ele já começa a falar da linguagem do coração. porque ontem, né, a gente estava conversando e o de coração veio exatamente na nossa conversa, né, Marta? Que eu falei assim, se não é de coração, a conexão não acontece. Não acontece. E a, Se eu conex... sinto que não é de coração, eu não vou me conectar com aquilo. e a conexão de coração é a conexão verdadeira, é a conexão genuína, onde de fato eu carrego para o outro a minha vulnerabilidade. Às vezes eu não quero demonstrar a minha vulnerabilidade. Então, um livro que conversa muito com o livro do Marshall também é o da Brené, quando ela trabalha a vulnerabilidade. Então, quando eu vou desenvolvendo a minha capacidade de reconhecer a minha vergonha, a minha vulnerabilidade, consigo expressar isso para as pessoas, eu fico muito mais inteira e verdadeira e autêntica. E aí eu consigo também entender a verdade do outro, ele também sente essa inteireza. Muitas vezes eu estou num atendimento que já tem um conflito muito grande e tal, quando chega para mim, a primeira coisa que eu vou fazer é escutar, mas verdadeiramente eu vou escutar para compreender. Eu não vou escutar para responder. E às vezes um atendimento onde só a outra pessoa fala e eu só escuto. E escuto para compreender. E o Marshall traz um negócio bem bacana, que tem outros nomes, mas no livro dele é
quando você volta para o outro, né? Que é rebobinar a fita ou dar um check-in e dizer, olha, então você me disse isso e isso, que é para mostrar para o outro que verdadeiramente você estava ali inteiro, né? Presente. A comunicação não violenta é presença e escutando aquela pessoa integralmente e compreendendo, que é o mais importante. Quando eu estou numa comunicação não violenta, não é de mim que eu estou falando, quando eu estou escutando o outro. Eu estou lá pelo outro. Então, não importa o que eu penso, não importa o meu conselho, como que eu acho que ele deve resolver. Eu quero que escutá-lo. Ele é que vai achar os recursos para resolver. Se for necessário, uma indicação, mas se ele me pedir. Se ele me pedir. Caso contrário, eu vou ser invasiva, achar que eu vou dar... eu vou ser, inclusive, violenta. E nessa, só um pouquinho, nessa comunicação, né, Marta, assim, quando eu não estou entendendo, eu posso perguntar para certificar do que a pessoa está falando? O check-in é Voltar? O check-in é isso mesmo. Por exemplo, olha o que você falou agora. Então, você está me dizendo, você está me perguntando se numa comunicação eu escutei a pessoa o tempo todo, aí eu Uhum. volto para ela. Eu não compreendi muito bem essa parte, é isso mesmo que você disse? Não, não foi exatamente isso que eu quis dizer. E eu uso essa prática, que é um exercício base da comunicação não violenta, que os facilitadores, de modo geral, usam, né? Eu já fui em vários cursos, inclusive para compreender como os colegas trabalham, e é assim, em todos os espaços de facilitação, o primeiro treino é da escuta. Eu não sei se você lembra, você fez alguns exercícios de escuta lá Uhum. também no curso. E que nós vamos começar percebendo como que isso é importante, porque ao mesmo tempo que eu falo e sou escutada, eu escuto e compreendo, eu penso, nossa, que coisa boa, ela não me interrompeu, eu também não interrompi. Eu consegui segurar, e às vezes é um exercício de quê? De 3 minutos. De 3 minutos. Não preciso ter medo, né, Marta? Não Não preciso preciso ter ter medo. medo de perguntar, não preciso ter medo de certificar, não preciso ter medo de ouvir o que o outro vai falar. Exatamente. Não preciso ter medo. E isso porque se eu estou lá para não julgar, para não criticar, para não rotular, eu estou só lá para escutar e entender, o outro vai se sentir acolhido. O que é acolher, né? É colher aquilo que o outro está me trazendo, né? Com Uhum. interesse, com verdade, né? Eu vi que algumas pessoas perguntaram aí, Dani, sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito. A Brené tem uma palestra no TED, né, que é muito legal, né, chama Coragem, que está no Netflix. Eu super recomendo, acho. A Brené trouxe muita coisa legal para mim e eu gosto muito. Uhum. São três livros, 4 livros que eu recomendo para entender melhor a comunicação compassiva, que é esse do Newton Bonder, né? A forma método judaico de resolução de problemas, lembrei agora. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. Os 2 livros do Marshall, né, de comunicação não violenta, são 2 volumes. E um livro sensacional, muito oportuno para mim nesse momento de pandemia, que é O Poder da Agora, do Ekaeter, né, que eu acho que ele chama. E que também traz muita coisa dessa conexão comigo mesmo para eu poder entender o outro. Você quer trazer alguma pergunta? Eu estou vendo as perguntas aqui, eu não sei se tem outras. Eu tô, né, quem quiser já ir perguntando, a gente tem 12 minutinhos aqui, Tem uma né, para a pergunta aqui. gente poder. Por que temos tanta dificuldade em dizer para o outro o que realmente queremos? Eu não consigo ler o nome da pessoa, porque de fato nós Não não consigo, não. fomos educados para isso. Nós somos educados para não falar com o outro, porque nós entendemos que se eu falar, eu vou estar sendo agressiva. E quando, na verdade, eu preciso dizer para outra pessoa como eu estou me sentindo, o que eu Uhum. estou precisando, mas é a partir de mim o que eu estou precisando e tentar entender o que ele está precisando também. Porque, de modo geral, né, a nossa comunicação cultural diz: eu estou muito triste, você me irritou porque você não consegue arrumar as coisas do jeito que a gente combinou. Então, é o outro que está me fazendo infeliz. Eu entendo, muitas vezes, que o outro
tem que mudar para eu ser feliz, o outro tem que mudar para a relação ser boa. E eu estou fazendo um convite, que é o convite da comunicação empática, que é a partir de mim ser empático. Uhum. Eu posso mudar e transformar a relação. Eu vi que o Rodrigo perguntou se é possível, como que é a relação, como se o casal está brigando muito, eu não consigo ler mais. O que ele perguntou é assim, se é para fazer um curso, se tem um casal que está com dificuldade na comunicação, para fazer um curso de comunicação não violenta, vão os dois ou vai um? Pois é. Vai separado ou vão juntos? Não tem o menor problema de ir junto. Muito pelo contrário, o casal, inclusive, pode fazer a prática no próprio curso. E pode também ir mudando os que estão, né? O curso ele vai fazendo prática o tempo todo, né, Dani? A teoria é o menos falado, né? A gente trabalha muito com a prática, mas é lógico que tem esse link com a teoria o tempo todo, mas à medida que as atividades vão acontecendo, você pode fazer sempre com a mesma pessoa, é oportuno que você vá mudando e vá conhecendo outras pessoas e trabalhando a comunicação com outras pessoas. Mas nada impede de fazer junto, com filhos. Já tive casos de mãe com filha, foi ótimo. Inclusive até para elas mesmas, para restabelecimento de alguns conflitos que estavam postos. Tem uma pessoa que eu conheço, a Alessandra, uma querida, que disse que eu não respondi a pergunta, mas eu não sei qual que é a pergunta dela. Deixa eu ver aqui. Como dar um feedback para alguém que esteja... Perdi, Carolina. Se você puder Alessandra. colocar de novo. Alessandra, você pode Alessandra, perguntar Alessandra e Carolina. novamente? Para a gente poder ver aqui, porque eu não estou conseguindo olhar. Não estou conseguindo recuperar as perguntas, não. Para ver. Enquanto a Alessandra não coloca, eu gostaria muito de falar dos cursos, né? Os cursos que eu dou, eu suspendi, já tinha uma agenda para esse ano, mas não. A Alessandra disse que eu já respondi. Mas, infelizmente, né, com a pandemia, ou felizmente, porque a pandemia tem trazido muitas reflexões e também muita prática para mim, né? Eu tenho conseguido trabalhar muito com a comunicação não violenta, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E mais para o ano que vem, né, Dani? Nós até conversamos, né, da Marta trabalhar lá, fazer um trabalho com a gente lá no Abrangente, fazer um workshop lá. E aí, quando for possível, né, Marta? Porque é Sim. tão gostoso o pessoal, a conexão é tão boa que vale a pena, né, fazer o presencial, tá pessoalmente. A gente não sabe como seria online, né? Como que seria isso, mas o presencial tem aquele gostinho gostoso, né? Eu já fiz online, eu falei com a Dani, eu já fiz online, mas eu não consegui, assim, foi bacana, mas o bacana do curso é como a pessoa entra com uma percepção e uma compreensão e como ela sai com uma outra percepção e compreensão. Mas não é o curso que me transforma. O que me transforma é a prática. É como se eu tivesse entrado numa academia, né? Que eu quero ganhar músculo e perder peso, por exemplo. Se eu for lá um dia e ele me orientar, né, o educador físico me orientar como eu pego o peso, como eu tenho que fazer lá o supino e tal, e os exercícios de modo geral, eu vou entender um pouco e vou ficar um pouco desajeitada no começo. Mas à medida que eu vou utilizando aqueles aparelhos, com certeza no final eu vou ter um resultado. Então, como diz o Poder do Agora, ontem eu não dou conta mais, eu não sei como que não consigo fazer diferente. Amanhã é a partir de hoje, é como funciona hoje. Então, às vezes, no segundo dia do curso, por exemplo, a pessoa fala, eu não consegui praticar, Marta. Nada impede que eu dê um passo para trás, aceite a minha vulnerabilidade e volte a dizer, ontem eu fui completamente inadequada.
Eu acho que eu te feri. Eu te feri. Eu gostaria de que você entendesse que eu estava nervosa, mas eu vi que você ficou muito chateado com o que eu falei e tal. Então, eu posso dar um passo atrás e tentar de novo me conectar com essa pessoa, porque quando eu estou em conflito, principalmente conflitos severos, a conexão está completamente quebrada. E às vezes não é naquele momento que eu vou conseguir de fato ser empática. Eu vou precisar de um espaço e vou precisar dar o outro espaço também. A comunicação não violenta, ela nos ensina, ela me ensinou a aprender a dar o espaço ao outro. Porque às vezes eu quero tanto resolver o meu conflito com a situação que eu fico insistindo em resolver naquele momento. Mas assim como o outro, é importante respirar. Mais do que nunca hoje em dia, é importante respirar. Respirar para não adoecer e respirar para não adoecer as relações. Porque a primeira forma de comunicação que eu tenho comigo é essa, onde eu percebo que eu estou viva e respirando. Não é verdade? Uhum. Exatamente, é parar, respirar. A primeira conexão com a gente mesmo, né, É a Marta? primeira conexão, né? A gente até faz uns exercícios de respiração, É, né? É a é, primeira conexão. É, a pergunta da Carolina que a Tereza colocou até depois é com relação a feedback. sim, É, como dar um feedback de forma não violenta? uhum. Bem, o feedback pode ser amoroso, mas verdadeiro. Gente, a comunicação não violenta, ela não é fofa, ela não é bonitinha, ela não é aquela pessoa mansa, não é isso. A pessoa mansa, às vezes, ela não está sendo verdadeira. O feedback é o que você está fazendo, porque precisaria até, mas vamos pensar, eu tenho lá eu tinha um pintor, dá tempo, 4 minutos? Eu tive um pintor na minha casa e que ele não estava deixando muito sujo o chão, por exemplo. Eu vou dar a ele um feedback ruim. Poxa, você não está vendo que você não está cobrindo direito? Coloca melhor esse papel e tal. Isso é um feedback, mas é um feedback ruim. Eu posso chegar para ele e falar assim: olha, eu estou ficando preocupada com os pingos. É de fato o meu sentimento. Eu estou Uhum. preocupada com os pingos que estão acontecendo no chão. É possível para você forrar um pouco melhor? O que está faltando? É jornal? O que você acha que pode melhorar para não ficar com tantos pingos no chão e eu não ficar tão preocupada com a limpeza posterior? Então, eu convido o outro a me ajudar a achar uma solução naquela situação. Os feedbacks também são um convite. Os feedbacks também são acordos. O que está acontecendo que você não está conseguindo produzir aquilo que está posto? Você está com alguma questão? Você quer falar sobre isso? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Você está precisando de ajuda? Eu posso tatear na necessidade do outro daquilo que ele não está conseguindo me entregar quando, sobretudo quando é do trabalho e eu sou gerente, o meu colaborador, ele não consegue fazer a entrega que a gente combinou, eu preciso sentar com ele e invés de pô, mas o que é isso? Você tá de zoação? Bem, isso é Uhum. super agressivo. E aí, ao invés da pessoa, a punição, ao invés dela trazer uma reflexão e um avanço produtivo, a punição costuma trazer a paralisação e a raiva. A É, é, punição não é algo que vá ajudar o outro a levar adiante a relação. até mesmo porque sentimento ruim fica mais difícil, às vezes, fazer um movimento bom, né, Marta? Exatamente. Ele não vai conjugar, né? Agora, se eu Exatamente. mostro que eu estou entendendo o que está acontecendo, eu estou ajudando essa pessoa a se conectar com ela mesma e eu estou conectada com ela. E aí é fazer um pedido mais como se fosse uma pergunta para juntos chegarem a uma solução. Eu não vou dar um feedback com uma certeza, já não vou com todo o cenário pronto e dando a certeza daquilo. Né? Eu Exatamente, eu falo vou de. abrir a possibilidade de Uhum, uma escuta do que está acontecendo com o outro. Há algo, né? O Macho traz uma frase que é sensacional, gente. Por trás de uma atitude trágica, né? De uma fala trágica, de uma coisa que eu não consigo fazer, há uma necessidade que pulsa. E eu, conseguindo me conectar com essa necessidade, a conexão ela se estabelece. ai, que bom.
quero agradecer muito, Marta, a sua participação, agradecer a participação de todo mundo. Foi muito bacana. Eu achei que também, me disseram aí que passou rápido, eu também achei que passou super rápido. Preparei um roteiro que eu não usei nada, E tinha mais né? um monte de coisa que a gente podia ficar falando aqui, né, Marta? Porque, na verdade, as coisas vão saindo da